Aleluia! Cumprimenta a pessoa que está do teu lado. Você pode se sentar. Obrigado, grupo de música. Aleluia! Glória a Deus. Deus é bom. Amém? Você crê nisso? Deus é bom para você? Aleluia. Nessa noite nós vamos meditar nas Escrituras. O Senhor me trouxe uma história, uma passagem, algo que aconteceu com Neemias. Nós ministramos na aula comemorativa do encerramento do Rema em Rio Doce. Ministramos em cima desse texto e nós ministraremos novamente. Quem aqui estava lá recebeu, quem estava aqui vai receber de novo, e não vai ser a mesma palavra, mas vai ser em cima do mesmo texto, e o Senhor trabalhará algumas coisas conosco nessa noite, amém? Então abre tua Bíblia em Neemias, no capítulo 2, a gente vai ler a partir do versículo 1. Eu vou pedir para projetar na versão NVI. Se a tua versão é diferente dessa, acompanha nos nossos telões, amém? A gente vai ler, em seguida vamos explicar algumas coisas, contexto histórico, teológico, e a gente vai trazer alguns ensinos para nós nessa noite. Vai dizer assim no versículo 1: No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Até então, eu nunca tinha estado triste na presença dele. Vamos parar aqui rapidamente. Entenda que esse texto, ele foi escrito por Neemias, que era copeiro do rei. Ou seja, ele servia diretamente ao rei. Ele era uma pessoa de confiança do rei. O copeiro do rei, para você entender, naquele contexto, reis buscavam matar reis para conquistar territórios, né, para conquistar aquela nação. E se entende que quando se derruba o líder, aquela nação, ela fica vulnerável. Porque o líder, ele carrega a visão, ele tem as instruções, então se tentava derrubar o líder, como acontece até hoje. E vamos continuar. Até então eu nunca tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do teu agrado, e se o teu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas aos reis governadores do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. Vamos parar por aqui. Aqui a gente vê uma história muito interessante quando Neemias, copeiro do rei, que havia sido levado cativo, havia nascido em uma terra estrangeira, em uma terra onde ele já nasceu como escravo, e ele servia a um rei de uma terra dominadora. Qual o contexto? A gente voltando mais um pouco. Você lembra da história de José, que quando se levantou fome na terra dos seus pais, seus irmãos, que haviam vendido ele, foram ao Egito procurar, pedir ajuda para Faraó. Chegaram lá, encontraram José, seu irmão, e seu irmão mandou chamar toda a família. A gente está resumindo bastante a história, você conhece a história, sabe do que se passou ali, os irmãos tentaram matar, depois venderam José, enfim, a gente está resumindo porque não é o foco
dessa ministração, essa parte. Então, chega um tempo em que toda a família de José vai para lá. As 12 tribos de Israel se estabelecem naquele lugar. Eles tinham uma terra, abandonaram aquela terra por causa da fome, foram para o Egito. Lá no Egito, encontraram graça diante de Faraó, porque José, o irmão deles, era o governador praticamente do Egito, estava abaixo de Faraó e mandava em tudo. Se estabeleceram lá, o tempo foi passando, foram prosperando naquele lugar, a boa mão do Senhor sobre a vida deles, eles prosperando, crescendo e abandonaram a terra. Passou um tempo, vários anos, cerca de 400 anos, um faraó que se levantou não reconhecia o que José havia feito e começou a castigar aquela família, todo aquele povo que abandonou a terra. Então Deus levantou Moisés, um libertador, uma figura de Jesus. A Bíblia, tudo que acontece na Bíblia aponta para Jesus. Tudo é sobre Jesus. José é uma figura de Jesus, que ele foi preso, injustiçado, levou sobre ele uma culpa que não era dele, assim como Jesus foi injustiçado, levou sobre ele uma culpa que não era dele, mas foi exaltado, seu nome ganhou autoridade, foi colocado numa posição de superioridade, assim como José. Tudo era figura de Jesus, tudo apontava para Jesus. Depois veio Moisés, o povo escravizado, Deus levantou Moisés, um libertador. Quem é o nosso libertador? Jesus. Então Moisés foi o libertador para tirar o povo de uma posição de escravidão e levar o povo de volta para a terra que era deles, uma terra próspera, terra que emana leite e mel. Nesse caminho, Colossenses 1,13 vai dizer que Deus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mesma coisa que Moisés fez, era o que estava acontecendo espiritualmente com a gente quando a gente nasce de novo. Nós somos libertos do império das trevas e transportados para o reino de Deus. Vai guardando essas coisas na tua mente. Tudo é sobre Jesus. Tudo é sobre a obra de Jesus. Tudo é sobre o que Jesus fez por nós. Estava chegando na terra, Moisés morreu, Moisés desobedeceu ao Senhor, o Senhor disse, tu não vai entrar na terra. Então Moisés não entrou na terra, Josué, o ajudante de Moisés, ele entrou na terra com o povo. Quando eles entraram na terra, Deus disse, olha, quando chegarem lá, vocês nem se casem com o povo de lá, nem se deem em casamento. Não façam alianças com aquele povo adora outros deuses, e se vocês fizerem alianças com eles, vocês vão começar a adorar os deuses deles também. Não façam isso. Aí o povo, muito obediente, o que o povo fez, entrou na terra e começou a casar com o povo da terra, fez aliança com o povo da terra, dar-se em casamento as suas filhas ao povo da terra, fez tudo que Deus disse para não fazer. Aí começou a adorar os deuses daquela terra, começou a desobedecer a Deus, começou a idolatrar, e sempre que o povo se esquecia do Senhor, começava a adorar outros deuses, problemas se levantavam. Por quê? Porque as pessoas saíam de debaixo da mão de Deus. Deus, ele não retira a sua mão. Deus não retira a sua proteção. Mas você é livre para sair da proteção de Deus. Você é livre para sair de debaixo da boa mão do Senhor. Aí quando a gente sai de debaixo da boa mão do Senhor, pelas nossas próprias escolhas, por desobediência, por abandonarmos a Ele, problemas vêm, porque aquele guarda-chuva, aquela proteção saiu. Então os problemas começam a vir, aí tem gente que começa a dizer, olha o que Deus está fazendo, Deus está levantando isso, Deus está levantando aquilo. Não, não é Deus não, é porque a gente saiu de debaixo da mão dele, então os problemas vêm. E o povo começou a adorar outros deuses, problemas vieram e foi profetizado, olha, se vocês fizerem isso, vocês vão ser levados cativos. Ou seja, vocês vão ser aprisionados, vocês vão ser dominados. Então a Babilônia veio, invadiu a terra, já tinham se estabelecido, tinha um templo lá, tinha um lugar de adoração, já tinha passado o período dos juízes, tinham passado o período dos reis, eles estavam lá, aí o que acontece? Se levanta a Babilônia, vem, derruba aquele império, derruba o templo, os muros, tudo que tinha lá, derruba e leva o povo cativo. Leva o povo para a Babilônia. Então, quando o povo é levado cativo, o que é que acontece? O povo percebe, eu preciso de Deus. Eu preciso do Senhor. Boa mão do Senhor, como era bom aquele tempo que o Senhor estava sobre nós. E nesse tempo, Neemias ouvia as histórias do povo de Deus, ouvia tudo que Deus já tinha feito, ouvia, e eles valorizavam muito os muros da cidade, porque os muros garantiam a proteção, os muros eram
a identidade daquela cidade, mostrava que aquela cidade era fortalecida. O templo demonstrava que aquele povo adorava. E quando vieram, derrubaram tudo, levaram cativo. Aí Deus levanta Zorobabel para levar o povo de volta. Quando acaba o Império Romano, vem o Império Persa, o rei persa libera o povo para voltar. Cerca de 50 mil voltam para lá. E Deus levanta Esdras para reconstruir a parte espiritual. Ele reconstrói o templo, ele começa a trazer de novo o cuidado espiritual para as pessoas. Então passa um tempo, Deus levanta Neemias. E Neemias fica sabendo daquela história e ele quer voltar para reconstruir os muros. Primeiro foi reconstruída a parte espiritual, primeiro foi reconstruído o que estava por dentro, para depois ser reconstruído o que estava por fora. Para depois ser reconstruído aqueles muros, aquela proteção externa. O que nos dá algum entendimento também sobre como é a obra de Deus em nossa vida. Não começa com algo exterior, começa com algo por dentro. A transformação que Deus faz em nossas vidas, ela é visível, ela é notória, mas ela começa como algo por dentro. Então eu não posso esperar que Deus faça algo e agora, quando Deus entrou na minha vida, tudo mudou e exteriormente as coisas mudaram, ou eu vou esperar que a parte exterior se transforme, eu vou esperar eu deixar alguns vícios, eu vou esperar mudar algumas coisas, para aí então eu liberar para Deus entrar e me mudar interiormente. Não existe mudança exterior se Deus não transformar o interior primeiro. Não existe construção externa que possa ser feita sem que Deus tenha feito uma construção interna primeiramente. O interior, o coração. A Bíblia fala do coração humano como sendo o homem interior, como sendo o espírito humano. Quando a gente nasce de novo, o Espírito de Deus ele vem habitar dentro de nós. E o nosso espírito humano ele se liga com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito humano. E através da comunicação divina, nós podemos andar como Deus quer que a gente ande. Primeiro, reconstrói o templo. Primeiro, reconstrói o espírito. Primeiro, reconstrói as coisas internas. Depois, o resultado externo, ele passa a ser visto. Aqui a gente vê, Deus levantou Esdras. Esdras foi lá, reconstruiu o templo. Já havia sido reconstruído, na verdade, mas Esdras trouxe esse cuidado espiritual. Esdras trouxe de volta o povo à adoração ao Deus verdadeiro, que o povo já tinha esquecido. Problemas se levantam quando a gente começa a colocar outras coisas externas no lugar do Deus verdadeiro. Quando a gente começa a colocar preocupações externas no lugar do Deus verdadeiro, problemas se levantam. E isso não tem nada a ver com Deus. Isso não tem nada a ver com a mão de Deus pesando, porque a mão de Deus é a boa mão do Senhor. E ela vem para nos abençoar, não para nos trazer problemas. Então tem problemas que pessoas têm passado, que na verdade o que está faltando para sair desses problemas é reconstruir o templo. O que está faltando para sair desses problemas é reconstruir o teu cuidado espiritual. É reconstruir a habitação de Deus dentro de você. É reconstruir as proteções externas que vêm depois de reconstruir essa base em Deus. E Neemias, ele quis trazer de volta essa proteção externa. Ele disse, olha, o meu povo está vulnerável. Como eu poderia estar feliz? E pela primeira vez, Neemias esteve diante do rei triste. Então, Neemias, por mais problemas que Neemias passava, Neemias não se via como vítima. Neemias não se via como um coitado. Ei, a fé não age quando eu me vejo como vítima. Quando eu me coloco como um coitado. Quando eu me coloco que as circunstâncias todas são terríveis para mim. Neemias nasceu como escravo. Neemias cresceu como escravo. Mas Neemias entendia. Eu sou servo de um Deus verdadeiro. Independente das circunstâncias, eu não devo viver triste. E naquele momento, naquela circunstância, Neemias estava triste. Então o rei lhe perguntou, olha, o que é que aconteceu? E Neemias disse, e ele disse, o que eu posso fazer por você? O que você quer que seja feito? E a Bíblia diz que Neemias orou ao Senhor e deu a resposta. Sabe que tem gente que as circunstâncias se levantam, os problemas se levantam, e ele quer dar solução pela sua própria sabedoria humana. A própria sabedoria humana não é capaz de levar você ao lugar que Deus tem para a tua vida. Então, ao invés de querer ganhar tempo em tomar decisões rápidas, nós precisamos entender que é importante ganhar tempo no lugar de oração.
Ganhar tempo no lugar de comunhão com Deus. Ganhar tempo no lugar de intimidade com Deus. É aprender a ser efetivo nas decisões e nos passos que nós vamos dar na nossa vida. Tem gente que está querendo correr para todos os lados, sem gastar tempo investido nos pés do Senhor. E vive perdendo tempo porque não quer gastar tempo. Ei, tempo na presença do Senhor não é perca de tempo. É ganho, é investimento. Além de tomar as decisões certas, porque eu passei tempo com o Senhor, eu vou usufruir da sua presença. Ei, muros precisam ser reconstruídos lá fora, mas nós precisamos nos construir por dentro no Senhor, para irmos lá fora fazer a diferença que o Senhor espera de nós. Nós cantamos sobre o nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Para quê há poder? Para cadeias quebrar, para destruir as obras do inferno. Imporão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Lá em Marcos 16 diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Vai lá, impõe a mão. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Mas isso fala de envio, isso fala de ir. Então existe um lugar para ficar, para construir, para edificar, para depois eu ir. Então como eu posso querer ir se eu não estou querendo ficar antes? O Senhor tem muita coisa para ser construída lá fora, e Ele conta comigo, Ele conta com você. Mas para ir construir para o Senhor, eu preciso primeiro ficar e ser construído no Senhor. Eu preciso primeiro mergulhar e ter tempo aos pés do Senhor, que é o lugar mais seguro que nós podemos estar, é aos pés do Senhor. É debaixo da boa mão do Senhor. Ei, pare de correr tomando decisões precipitadas e pare um pouco e ouça a voz do Senhor. Pare um pouco e dedique tempo, dedicação para ouvir a sua voz, para entender os seus caminhos, para ser instruído pelo Senhor. Existem muitas vozes, e a Bíblia diz, e nenhuma delas sem sentido. Cada voz ela vai dizer uma coisa, mas qual voz nós vamos decidir ouvir todos os dias? Isso vai determinar o lugar que eu vou chegar. A instrução que eu sigo determina o lugar que eu vou chegar. Essa semana eu viajei em uma missão na quarta-feira e retornei ontem. Fomos para Maceió. Lá em Maceió fomos para muitos lugares que não conhecíamos. E a gente colocava no GPS o endereço e a gente ia. Entrava rua, entrava bairro, saía de bairro e chegava no local exatamente no horário descrito no GPS que estaria programada a nossa chegada. Eu até comentei com um colega que estava lá, rapaz, como é fácil hoje a gente chegar nos lugares por causa do GPS. Se fosse há alguns anos a gente ia parar e ficar perguntando, olha, como é que eu faço para chegar em tal lugar? A pessoa ia dizer, é perto de quê? Qual é o ponto de referência? A gente dizia o ponto de referência, a pessoa disse, rapaz, é mais ou menos por ali. Chegar mais perto, tu pergunta. E a gente ia, chegava mais perto, perguntava, até chegar no lugar. Hoje, quando eu tenho o GPS, eu consigo, através da geolocalização, entender o caminho necessário para chegar no lugar e até ter informações de problemas que acontecem na rota. Porque tem uma rota que teve um acidente e o trânsito está travado ali, então ele simula, ele recalcula a rota por um outro caminho para que eu possa livrar daquele problema que aconteceu ali. GPS, guiados pelo Espírito. Aí eu vou tirar o E. Eu vou tirar o E do Espírito. Guiados pelo Espírito. Guiados pelo Spirit. Porque esse final eu vou americanizar. Guiados pelo Espírito. Ei, meu irmão, guiado pelo Espírito, você vai chegar onde Deus quer que você chegue. E deixa eu dizer para você, Deus sabe os percalços que existem no teu caminho. E Ele está pronto para dizer a você, ei, agora por aqui não, pega por aqui. Mas eu preciso aprender a confiar numa visão que vem do alto, numa visão que sabe mais do que eu, numa visão que sabe além do que eu sei. E tem momentos quando a gente está seguindo o GPS, a gente diz, rapaz, mas por aqui é mais perto, mas por aqui é melhor. E o GPS diz, pega à direita. Aí a pessoa diz, não, que nada, eu vou por onde eu sei. Eu sei que por aqui é melhor. É porque o GPS às vezes erra. Eu vou por aqui mesmo. Aí vai, tinha um negócio lá no caminho, tinha um acidente no caminho, trânsito travado. Rapaz, era melhor eu ter seguido o GPS. Porque o caminho
mais perto nem sempre vai ser o caminho mais rápido. E eu não estou falando de GPS. Nem sempre, para chegar no lugar que Deus tem para a minha vida, o caminho mais perto vai ser o caminho mais rápido. Às vezes Deus vai te levar por rotas que a tua mente humana ela não vai entender. Mas Deus sabe o que Ele está fazendo com a tua vida. E eu preciso aprender a confiar na voz do Senhor, a confiar nas instruções do Senhor. A dedicar tempo em comunhão com Ele, para ouvir a sua voz, ouvir as suas instruções. Ah, é para ir para onde? É para ir para tal lugar. Não, bora logo, porque a gente não pode perder tempo. Ei, parar e programar no GPS não é perder tempo não, é ganhar tempo. Não sei onde é não, mas é melhor ir logo para não perder tempo. Não, já que eu não sei onde é, aí é que é mais importante ainda, eu parar e programar. Eu parar e analisar as rotas. Eu parar e perceber qual é o melhor caminho. Ei, deixa eu perguntar para você, quanto tempo você tem parado para ouvir do Senhor qual é o melhor caminho para a tua vida? Quanto tempo você tem parado para ouvir o que Ele diz para você? E quanto você tem estado disposto a seguir as instruções dEle, mesmo quando a instrução dEle não faz tanto sentido para você? E aí Neemias vai e diz ao rei, depois de orar, ele disse, se eu encontrar benevolência no teu coração, e eu puder fazer isso, e o rei ajudou em tudo o que foi pedido. Eu preciso de cartas para passar nos lugares, o rei deu cartas. Eu preciso de liberação para pegar madeira, para reconstruir os muros, o rei deu madeira. O rei deu tudo o que era necessário para que Neemias chegasse lá. Mas Neemias entende que não foi o serviço dele que garantiu a ele esse favor diante do rei. E ele vai dizer, no versículo 8, quando ele está dizendo os pedidos, além disto, uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que ele me forneça madeira para fazer os batentes para as portas da cidadela, que fica junto do templo, para os muros da cidade, para a residência que irei ocupar, visto que a bondosa mão do Senhor estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Visto que a bondosa mão do Senhor estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Ei, não é a pessoa que você conhece que vai fazer você chegar no lugar que Deus tem para a tua vida. Não é o peixe que você tem, não é o conhecimento que você tem. É a bondosa mão do Senhor que é sobre a tua vida e ela é suficiente. Ela é suficiente para você chegar no lugar que Deus tem para você. Ah, mas tem inimigo, ah, mas tem problema, ah, mas tem dificuldade. A boa mão do Senhor sobre a sua vida é suficiente. Tudo que for necessário para você chegar no lugar que você tem para chegar, a boa mão do Senhor vai fazer você alcançar. E uma pessoa foi usada para isso, o rei. Mas não foi por causa da influência do rei, foi por causa da influência de Deus. Ei, a influência de Deus sobre a tua vida é maior do que qualquer influência contrária. A influência de Deus sobre a tua vida é o favor necessário para você chegar no lugar que Deus quer para você. Ah, mas tem resistência, ah, mas tem gigante, não importa, a boa mão do Senhor é suficiente. Não para, não retrocede, não volta atrás por causa dos gigantes. Eu estou fazendo um curso, estou estudando, eu estudo continuamente, mas agora estou fazendo especificamente um curso e estou vendo todos os livros do Antigo Testamento, todas as histórias e tudo, e revendo algumas coisas, relembrando algumas coisas, e eu estava vendo o mapa da saída do povo do Egito para chegar na Terra Prometida. Se você, como eu não peguei, eu não preparei, lembrei disso agora, o povo saiu daqui, veio por aqui, daqui ficou rodando 40 anos para chegar na Terra Prometida. O povo poderia ter feito um caminho bem mais curto. Mas a Bíblia diz que, por causa dos gigantes, por causa dos filisteus que existiam nesse caminho, Deus os levou por um caminho mais distante, para que, vendo os gigantes, eles não desistissem e voltassem. Por quê? Será que Deus não era poderoso para fazê-los passar e vencer aquela guerra, e vencer aqueles filisteus e chegar na terra? Mas Deus, sabendo da mentalidade que o povo tinha, que não estava preparado para passar por aquelas batalhas, Deus os levou pelo caminho mais distante. Sabe, tem coisa que a gente passa pelo caminho mais distante, porque a gente não tem mentalidade para ir no caminho mais curto. Tem coisa que a gente está demorando a acessar,
no reino de Deus, que já é nosso, que já foi preparado por Deus para nós, já está providenciado para nós, mas a gente não tem mentalidade suficiente para usufruir. E aí a gente fica rodando em círculos, enquanto Deus está nos ensinando, enquanto Deus está trabalhando a nossa mentalidade para a gente desenvolver a fé suficiente para viver o que Ele tem para nós. Para aí então a gente chegar lá. E qual é a velocidade que você vai viver as promessas de Deus? A velocidade que você aprender a crer no que Deus prometeu para você. A velocidade que você aprender a crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou imaginamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ele é suficiente, Ele é poderoso, o nome de Jesus é poderoso e suficiente. Ei, nós fomos chamados para uma grande obra. Não retrocede, não para, não desiste. E Neemias chegou naquela terra, aquela terra desolada. Quem fez a reconstrução dos muros não foi só Neemias. Neemias foi com algumas pessoas e pegou outras pessoas da comunidade que trabalhavam na terra para irem trabalhar na reconstrução dos muros. E esse povo parou de trabalhar na terra para ir trabalhar na reconstrução. Quando o muro começou a ser levantado, e ele tinha sido levantado até a metade da altura, em toda a sua extensão, os inimigos começaram a observar. Primeiro eles disseram, não, eles vão conseguir fazer nada não. Eles vão reconstruir não. Quando começou, chegou na metade, os inimigos disseram, rapaz, eles vão reconstruir. Vamos lá fazer alguma coisa. E começaram a chegar com ameaças. Ei, o povo vai invadir. Ei, os inimigos vão invadir. Ei, estavam tramando mal contra vocês. Ei, estavam tramando para fazer isso, para destruir o que vocês já construíram. E a Bíblia diz que eles montavam vigílias. Sempre tinha alguém acordado, olhando, vigiando. Eles com uma mão estavam com a ferramenta de trabalho e com a outra mão estavam com a arma para se protegerem. Vigilantes. Ei, o que Deus está usando você para fazer, o inimigo não vai ficar parado aplaudindo. Ei, a gente precisa estar vigilante. O inimigo, ele só vai lançar setas. Ele só vai lançar ideias. Ei, ele está vindo aí. Ele vai te pegar. O diabo está na esquina, ele vai te pegar. Tu viste o que o pastor falou do diabo? Que estava debaixo dos nossos pés. Folgado demais, pastor. Daquele tamanho, não aguenta nada. Vigia, vice. Diabo debaixo dos nossos pés. Ele não sabe que o diabo é poderoso, não. Eu sei que o diabo é poderoso. Mas eu sei qual é o nome que é todo poderoso e que esmagou a cabeça do diabo. Nome no qual eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir. Meu Deus do céu, eu vou ter medo do diabo. Só que aí o medo é a fé no que pode dar errado. Aí alguém diz, e às vezes é um crente, viu? E às vezes é até um pregador da palavra. Às vezes é até um pastor. Que vai dizer, cuidado, irmãos. O diabo, nosso adversário, está ao teu derredor. Rugindo. Como um leão. A Bíblia diz isso. Ao derredor, não é? E quem está ao redor? Os anjos. E o Senhor me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a sua boa mão. Tem gente que tem mais consciência da presença do diabo do que da presença de Deus. Aí a pessoa fica, cuidado, irmãos. Cuidado. Porque o inimigo das nossas almas está pronto. E se você pecar, o diabo vai te pegar. Misericórdia, meu irmão. Ei, eu não estou liberando ninguém para pecar não, viu? Vigie também. Só que o pecado não é a ausência do pecado, a santidade, não é para me proteger do diabo. Jesus já me protegeu, Ele já fez por mim. A minha santidade vai ser uma resposta ao que Deus fez por mim, enviando o seu Filho para morrer no meu lugar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E a graça de Deus é suficiente para que eu ande em santidade.
A palavra da graça, a mensagem da graça não é uma mensagem de liberdade para pecar. É uma mensagem de liberdade do pecado. Eu sou livre do pecado. O pecado não me domina mais. Mas aí é uma pregação, é uma palavra de medo. Ei, o diabo vai te pegar. Ei, isso vai te pegar. Ei, se tu falhar nisso aqui, o diabo te pega. E a gente vive, parece que anda assim. Cadê o diabo? Será que ele está aqui? Quer ver o diabo? Olha ele aqui. Tem medo não, pastor, de dizer isso não. Eu durmo tranquilo quando eu chego em casa. Eu só boto o carro da minha vizinha que faz barulho, eu boto um protetor auricular. Aí ela me acordava direto, batendo na parede lá. Aí agora ela não me acorda mais não, que eu boto protetor auricular. É só isso. E durmo tranquilo e calmo. Smith Wigglesworth, um grande menino, tá vendo aí? Ah, rapaz, eu treinei hoje 50 vezes para dizer isso. Ele, certa vez dormindo, é um grande pregador da fé, um dos pais da palavra da fé moderna. Por que eu digo pais da palavra da fé? Para você não se escandalizar, deixa eu te explicar. Durante esses 2000 anos de igreja, muitas coisas aconteceram. Houve tempo em que o poder fluiu, em que muita coisa aconteceu. Houve tempo, nos primeiros séculos, que muita heresia se levantou também, muita perseguição se levantou, e a igreja, ela adormeceu por muito tempo. Houve o tempo em 1500, onde houve a reforma protestante também, onde as pessoas pagavam para ir para o céu, compravam pedaços de madeira, que eram pedaços da cruz, pagavam para ficar no purgatório, pagavam para ir para o céu. E Martinho Lutero, ele se levanta para dizer, ei, você não precisa pagar não, já foi pago por Cristo. E a salvação, ela vem pela graça, somente a graça é suficiente, somente a fé, somente a Escritura, somente Jesus é suficiente para você ir para o céu. E veio a reforma protestante. Mas a reforma protestante não resolveu tudo. Muito tempo também, o poder, as pessoas não buscavam, as pessoas não criam. Conhecimento começou a chegar através da reforma, onde as pessoas passaram a ter acesso à Escritura, acesso à palavra. No início dos anos 1900, final dos anos 1800 também, começaram a se levantar pessoas, homens de Deus, que começaram a fluir no poder novamente. Na Rua Azusa, em 1906, William Seymour, ele fazendo uma vigília com as pessoas, uma pessoa que não sabia tocar, pegou o piano e começou a tocar durante horas, sem parar. Pessoas começaram a ser batizadas com o Espírito Santo nos arredores, pessoas que passavam no outro quarteirão, na rua, começaram a ser batizadas com o Espírito Santo. E poder começou a acontecer. E homens de Deus começaram a se levantar para trazerem à tona de novo esse poder que estava disponível e que pessoas deixaram de buscar e deixaram de usufruir. E Smith Wigglesworth foi duas vezes já. Foi um desses homens que trouxe essa palavra da fé, essa palavra forte da fé. E ele fala sobre a autoridade. Em um certo momento ele fala que ele estava dormindo e ele ouviu um barulho no quarto dele. Um barulho como de um cachorro. E aí ele está deitado e ele vira e ele olha. Quando ele olhou, era o diabo manifestado em forma de como se fosse um lobo preto, com os dentes de fora, salivando. Eu estou falando assim para ver se eu vejo cara de medo em alguém. Estou vendo, viu? Quem está com cara de medo aí. Misericórdia. Ave Maria, né? Tem crente que até se benze num momento como esse. Vigia. Aí ele olhou, quando ele olhou, aí ele reconheceu que era o diabo. Aí ele disse, é tu, é? E virou para dormir. Ei, o diabo não tem poder sobre quem carrega a autoridade de Deus. O diabo não tem poder sobre quem carrega a autoridade e não tem medo. Aí deixa eu resumir agora. O diabo não tem poder sobre quem não tem medo. Você não precisa temer o mal. O que o mal pode fazer é barulho para ver se tu dá atenção a ele. Para ver se tu tem medo e dá espaço para ele. Mas se eu entendo quem eu sou, se eu entendo quem eu carrego, é só tu, é. E vira e dorme tranquilo. Nós estamos fazendo uma grande obra. O diabo vai tentar falar coisas para você parar a obra. Ei, continua fazendo, continua fazendo. A boa mão do Senhor é suficiente. Só esteja vigilante. Para que vigilante? Para não perder o foco. Para não sair do lugar que Deus te estabeleceu. Em um certo momento, homens se levantaram e convidaram Neemias. Ei, desce, vem para cá, que a gente quer falar contigo.
Aí Neemias disse, eu estou aqui fazendo uma obra importante, eu vou parar para ir aí. Esses homens estavam tramando contra ele. Ele disse, ei, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. E esses homens não alcançaram êxito porque Neemias estava vigilante, porque Neemias estava focado, porque Neemias estava vivendo o propósito que Deus estabeleceu para a vida dele. Ei, não se distraia, não saia do foco, não saia do propósito, faça o que Deus te chamou para fazer. Em um certo culto de homens, eu preguei sobre esse texto de Neemias também, e mais à frente, Neemias falando com os homens faziam a vigília daquilo ali, ficavam atentos contra os inimigos. E em um determinado momento, Neemias diz para eles, ei, eu preciso de vocês. Eu preciso que vocês lutem por suas casas. Esse lutar não era lutar contra os inimigos. Era lutar contra as distrações e fazer a obra. E levantar os muros. E reconstruir os muros. Ele disse, ei, lutem pelas suas famílias. Ei, lutem pelas suas casas. Lutem pelas suas mulheres, lutem pelos seus filhos. Sabe que você fazer a obra que Deus te chamou para fazer, vai garantir proteção para a tua casa, vai garantir proteção para a tua família, vai garantir a tua posteridade, a tua vida com Deus hoje, vai garantir a tua posteridade. Porque a bênção do Senhor está sobre a sua casa. Porque quem cria os seus filhos no caminho em que devem andar, os seus filhos vão crescer nesse caminho, isso é proteção para eles. Ei, a tua vida, ela espelha pessoas. Pessoas estão se espelhando na tua vida. Pessoas estão olhando para a tua vida. Pessoas estão olhando para o teu procedimento. Ei, se você desistir, outras pessoas vão desistir. Ei, se você se distrair, outras pessoas vão se distrair. Ei, se você cair, outras pessoas vão cair. Aí alguém pode pensar, ah não, pastor, eu não. Isso aí é para os líderes aí. Eu não. Ei, você sim. Você nem sabe quantas pessoas olham para você. Você nem sabe quantas pessoas têm você como uma referência. Tem muita gente caladinha, mas está olhando a tua vida. Eu não estou falando de olhando, fofocando, não. Tem muita gente que admira a tua vida. Eu sei que tem quem fofoque também. Aí faz parte. Mas quem fofoca, às vezes está esperando você cair. Você vai dar esse gosto? Não volta atrás, fica no que Deus estabeleceu para a tua vida. Existe uma grande obra a ser feita. Existe uma grande obra a ser feita. Ei, nós cremos. Eu falei no culto da tarde, ontem nós estivemos com Todd White, um dos maiores evangelistas da atualidade no mundo. Ele está no Brasil, está no Recife, e tivemos um tempo com ele, com líderes e ministros. Recebemos imposição de mãos. E nós cremos na doutrina da imposição de mãos. A Bíblia fala sobre isso, sobre transmitir dons através de imposição de mãos. E ele é um homem que, através da vida dele, Deus já curou e cura muita gente. Por onde ele passa, andando na rua, ele entra em comunidades, ele entra em todo lugar e ora por pessoas, pessoas são curadas. E eu, há mais de 10 anos, eu acredito, que eu assisto vídeos dele e me inspiro nele. Eu disse, Senhor, eu quero isso. E ele falando, antes de começar a orar e as pessoas começaram a ser curadas, eu orei por mais de 900 pessoas que não aconteceu nada. Ele disse, mas eu desejava aquilo, mas eu buscava aquilo. E em um determinado momento, Deus me conectou com alguém e eu pude receber imposição de mãos sobre homens que carregavam isso. E aquilo foi transmitido para mim. E ele fala de Reinhard Bonk, de Randy Clark, de alguns grandes evangelistas que operaram curas e maravilhas, prodígios pelo mundo. E puderam tocar na vida dele. E ontem esse homem tocou na vida de algumas pessoas que estão aqui presentes, alguns líderes que estavam lá. Meu irmão, eu creio, não por causa dele, mas por causa do que Deus depositou na vida dele, na minha vida, na tua vida. Meu irmão, nós vamos viver milagres extraordinários. Nós vamos viver o poder de Deus de forma sobrenatural, poderosa. Ei, o Janga será conhecido por milagres. O Janga será conhecido por poder de Deus. Esse lugar será conhecido por avivamento. Eu não creio, meu irmão, nesse lugar sendo conhecido por causa de bares, por causa de restaurantes.
Por causa de estabelecimentos comerciais, a gente já declarava aqui que o Jang ia crescer, que o Jang ia avançar, que ia prosperar. Isso aí já é uma realidade. Ei, mas eu creio, o Janga, avivamento. Eu creio em Paulista, avivamento. Eu creio em Pernambuco, avivamento. Pessoas se convertendo, pessoas sendo salvas, pessoas sendo alcançadas. Ei, mas eu tenho que entender, o Senhor conta comigo para isso. O Senhor conta com você para isso. O Senhor conta comigo. O Senhor conta contigo mesmo, pastor. Que tu é... Não, vaso. É contigo, é com a gente, com a igreja. Jesus disse, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Não é o pastor vai fazer, é quem crê em mim. Jesus entendia, eu sozinho eu faço alguma coisa. Mas quando eu me multiplico através dos meus discípulos, eu posso fazer muito, muito mais. É isso que ele está falando. A igreja não pode ficar dependendo da liderança em fazer, em se mover nos dons, em se mover no poder. Eu tenho que ter uma insatisfação positiva. Senhor, eu não posso viver sem o teu poder. Senhor, eu não posso viver sem os teus milagres. Senhor, eu quero as tuas intervenções. Senhor, eu quero experimentar desse avivamento. Eu sei que o Senhor está fazendo uma grande obra. Conte comigo. Eu estou aqui para trabalhar para o Senhor e com o Senhor. Nós não vamos trabalhar para Ele, nós vamos trabalhar com Ele. Fazendo uma grande obra. Então não se distraia, não retroceda, não volte atrás. Mas tem muita gente que Deus chamou para uma grande obra. Deus deu as ferramentas para uma grande obra. Deus colocou em uma grande obra. E é uma parte importante nessa obra. Mas às vezes a pessoa fica pensando, não precisa de mim. Já tem muita gente. Estou tentando lembrar uma citação, acho que é de Martinho Lutero, que ele disse, o diabo entra por onde a cerca é mais baixa. O muro estava sendo construído inteiro. Não, tem esse muro todinho, só a minha parte aqui, deixa quieto. Esse deixa quieto a minha parte aqui. Eu não vou colocar um tijolo não, porque tem muita gente colocando tijolo. E a Bíblia diz que em toda a extensão, até a metade já tinha chegado. Mas se eu penso, a minha parte não é necessária, a minha parte fica mais baixa. Se a minha parte fica mais baixa, ela fica suscetível à invasão. E quando há invasão, ela não atinge só a minha parte, ela atinge a parte de todo mundo. Então eu tenho que entender, tem a minha parte a ser feita, ela vai ser feita, e eu vou cuidar do meu irmão enquanto ele está fazendo a dele. Porque nós somos um corpo, nós somos uma família. E se uma parte do corpo está sentindo, todo o corpo sente. Se uma parte do corpo está mais fraca, todo o corpo vai sentir. Como é que você está, meu irmão? Eu estou ótimo. A garganta está inflamada, mas é só a garganta. Não, meu irmão, a garganta está inflamada, o corpo todo sente. Nem teve um irmão, a gente foi carregar umas madeiras mais cedo, que a gente vai construir um negócio aqui bem bacana. Tu vai ver. Tá? Creio que até o fim do ano a gente conclui. Aí a gente foi carregar umas madeiras, aí um irmão desse tamanho, ele já está ali rindo para mim, desse tamanho, fortão. Pastor, tem uma pinça aí que entrou uma fleipa de madeira aqui. Rapaz. Um cabo desse tamanho. Me dá aqui tua mão. Eu peguei a madeira. Não, pastor, passou. Ó. Tá bom. Rapaz. Eu estou abusando com ele ali. Aí entrou uma fleipinha de madeira no dedo. O cara de 1,85 m. Fortão. Mas incomoda. Estou aliviando para ele agora. Incomoda. Mas é só o dedo. Mas incomoda o corpo todo. Não pense que você é um membro do corpo que não é importante, não. Você é importante. Aí quando você não está bem, aí recorra a quem está bem para te ajudar. Mas conte com o Senhor, principalmente. Mas quando você está bem, ajude quem não está. Eu tenho que entender, eu tenho um papel no corpo. Não é só a cabeça, não. Todo o corpo. Jesus é o cabeça, nós somos membros de um corpo. Então eu tenho que ajudar. Eu tenho que fazer parte dessa construção. Não ficar cobrando. Será que o pastor já visitou fulano que está doente? Oxê. Tu visitasse, vaso. Às vezes eu me sinto mal com algumas coisas que eu quero fazer e não tenho tempo para fazer. Esses dias mesmo, um bocado de coisa, aconselhamento para fazer, um bocado de coisa, eu viajei.
De quarta a sábado, não tive tempo para nada. Não, eu vou viajar, eu faço por telefone. Nem isso, não deu tempo, correria total. Rapaz, como eu queria dar mais atenção, como eu queria fazer mais coisa. Ei, mas isso não é responsabilidade só minha. Se eu olho e digo, o pastor deveria fazer mais, o líder deveria fazer mais, aí eu vou apontar muita coisa e fazer pouca coisa. Mas se eu me vejo como parte de um corpo, onde o pastor só está coordenando uma parte disso, o pastor não é mais importante do que eu no corpo, o pastor não é maior do que eu no corpo, na verdade menor do que a maioria aqui. Rapaz, eu estou falando no corpo, vocês estão rindo por quê? Mas eu tenho que entender, eu tenho um papel e o Senhor conta comigo. Ei, o Senhor conta com você. Eu quero já chamar o grupo de música. O Senhor conta com você nessa grande obra. Aleluia. Aleluia. Mas vítimas não constroem. Não seja vítima. Neemias não era vítima. Ai, pobre de mim, pobre dos meus pais, pobre dos meus conterrâneos que estão lá sem muros. O que eu posso fazer por você, Neemias? Nada. Eu sou um coitado. Já vi esse coitado prosperar? Prospera não. Coitado não dá certo em nada não. Coitado gosta da posição de coitado. Ele nem quer sair, porque se ele sair, as pessoas deixam de ter pena dele e ele deixa de ter a atenção das pessoas. Ele só tem a atenção por causa da pena que as pessoas sentem. E ele se alimenta dessa pena. Então sempre você vai falar com ele, como é que tá? Tá ruim. Tá difícil. Eu estou na prova. Não, eu entendo, meu irmão, que tem algum momento que você pode passar. Todos passamos. Ei, mas como é que tu vai responder a isso? Rapaz, eu sei que está difícil, mas a boa mão do Senhor está sobre a minha vida. Eu sei que está difícil, mas o Senhor está cuidando da minha vida. E Ele não vai me faltar. Sabe, meu irmão, ter a consciência disso. José na prisão. José tem um sonho da parte do Senhor. O sol, a lua, as estrelas se curvando a ele, que era o pai, a mãe, os irmãos. E ele conta o sonho. Mas eu estou cheio. Aí os outros já entenderam. Então quer dizer que a gente vai te servir. Daqui a pouco os feixes lá e tal, se rendendo a ele. Só quer ser, né? Aí ganha um manto do pai. O preferido, filho da velhice. Aí os irmãos, vamos ali, José? Tem um negócio para a gente fazer ali, bora ali? Planejando matá-lo. Aí na hora, eu acho que ficou com pena. Então, não, vamos matar não, vamos vender. Aí José é vendido como escravo. Aí levado como mercadoria. O filho preferido do pai agora é mercadoria. O que foi que eu fiz? Imagina a cabeça de José, meu irmão. Tu sabe o final da história. José não sabia não. Quando tu começa a ler, tu já sabe. Tu vai ser governador, desenrolado. Ele não sabia não. Ele estava lá. Meu Deus. Eu disse o sonho que o Senhor me deu. Agora para quê? O que aconteceu comigo? Aí ele vai. Chega lá. Casa de Potifar. Ei, cuida disso aqui. José cuidando, o negócio começava a aumentar. Potifar, oxi. Toma mais isso aqui. Aí ele começa a trabalhar mais, prosperar. Toma mais isso aqui. Daqui a pouco estava José administrando a casa de Potifar, tendo acesso à casa de Potifar, tendo acesso a tudo. Ei, a unção, ela te dá habilidades que a tua capacidade humana e natural não consegue te dar. Fique pensando que tu é desenrolado porque tu está chegando nesses lugares, não. Viu a sabedoria de Deus na tua vida. Só que, para José prosperar, é porque José não era vítima. A pessoa, eu vou fazer de qualquer jeito. Meu Deus, onde é que eu estou? Um escravo. Não, José estava fazendo bem feito. Como escravo, fazendo bem feito. Daqui a pouco acessando tudo. Só que a unção que atrai, a bênção de Deus, a graça que faz com que você seja capaz de fazer muito mais do que o que você faria pela tua sabedoria, também atrai distrações.
Aí vem a mulher de Potifar. Oxi, quero esse cabo aí. E começa a se insinuar para ele, ele se esquivando. Em determinado momento ela agarra ele. Aí ele corre. De maneira nenhuma eu vou pecar contra o meu Deus e contra o meu Senhor, o Senhor humano, que me garantiu essa posição aqui. Mas eu jamais poderia pecar contra ele. José estava focado no propósito. José estava focado no que Deus tinha para ele. Ele não fica pensando, eu sou desenrolado. Aí começou a surgir essas propostas aqui, porque eu sou muito bom. É não, bonitão. Ou bonitona. São distrações tentando te tirar do propósito. Imagine o que tem por trás. Imagine a influência por trás. O diabo não consegue te derrubar, mas ele vai mandar distrações. Se você se agarrar com a distração, foi você que caiu, não foi o diabo que te derrubou, não. Tem uma história, 2 vizinhos de fazenda, o diabo foi e tocou fogo na crina do cavalo. É no rabo que fala mesmo, rabo do cavalo, né? Crina é aqui, né? Eu tentando, porque é uma palavra, né? É rabo do cavalo mesmo. Aí o cavalo foi pro estábulo, pro estaleiro é navio, né? É estaleiro mesmo, né? Pro estábulo do outro. Aí queimou tudo, não sei o quê. Aí o dono disse, oxe, foi o cavalo daquele vizinho lá, não foi? Foi o vizinho que fez isso. Aí foi lá e tocou fogo também. Aí disse, foi o vizinho que veio, aí foi lá e matou uma pessoa da família. Depois, daqui a pouco matou uma pessoa de outra família. Daqui a pouco eles se entenderam. Rapaz, olha o que o diabo fez. O diabo disse, eu só toquei fogo no rabo do cavalo. Vocês que fizeram todo o resto. Então, ei, cuidado. Que às vezes é fogo no cavalo. Vai te distrair. Vai te tirar o foco. Ei, foque no Senhor. Ei, foque na obra que você tem para fazer. Deus conta com você. Ei, Jesus está para voltar a qualquer momento, meu irmão. Eu não acredito que eu vou ver a morte, não. Eu não acredito. Quando a gente vai estudar a escatologia, estudo dos últimos dias, a gente vê que todos os sinais apontam. Está muito perto. Uma das coisas, o reestabelecimento do Estado de Israel, que aconteceu em 1948, não foi isso? 1948. A Bíblia fala sobre uma geração. Depois que isso acontecesse, não passaria uma geração. Aí tem uma discussão, uma geração é 80 anos, é 100 anos, é 120 anos. Meu irmão, não passa de 120 anos, não. Está muito perto. Está muito perto. Se tu começar a estudar a fundo isso, tu fica, rapaz, será que é hoje? Será que eu acordo amanhã? Será que eu já vou acordar com o Senhor? Meu amigo, não fica vivendo tua vida distraído disso, não. Jesus está voltando. Está muito perto. Está muito perto. Estude, trabalhe, faça tudo isso. Mas lembre, eu consigo me ver, não consigo ver a terra daqui a 30 anos, não. Não imagino, não. Eu não sei se a gente chega a 10. Sinceramente. Pode ser que a gente não chegue até amanhã. Mas eu sei, o rei está voltando. O rei está voltando. O rei está voltando. E ele conta comigo e com você para esta última grande obra. Ei, esta última grande obra vai garantir o máximo de pessoas possível no céu. O máximo de pessoas possível vivendo a eternidade junto com Jesus. Ele conta comigo e com você para isso. Eu não posso ficar distraído nesse tempo. Imagina uma maratona, 42 quilômetros. Tu está nos últimos 50 metros. Os últimos 50. Eu não sei se eu quero, não. Eu vou voltar. Teve um amigo do trabalho, passou num concurso público. Ele já é concursado. Passou num outro concurso.
de uma outra polícia. E ele não esperava passar. Fez o concurso, não esperava passar, passou. Foi chamado para fazer o teste de aptidão física. Aí não estava preparado, treinou nas carreiras, foi fazer. Ele foi fazer, correu, daqui a pouco já terminando a corrida, ele cansou, parou, aí voltou. Ele parou e não terminou. Aí o pessoal da organização disse a ele, no final, disse: rapaz, se tu tivesse continuado andando, tu tinha passado. Por que tu foi voltar? Por que tu foi parar? O cara cansou de estar correndo, mas andando ele conseguia. Mas ele de andar e continuar no foco, ele voltou. Perdeu o acesso a um concurso público. Melhor, muito melhor do que o que ele já tem. Por quê? Porque num momento que era para continuar, no fim, ele parou e voltou. Só que o concurso ele pode fazer de novo. E a vida eterna? Só tem uma oportunidade. E tem gente nos últimos 50 metros se distraindo de uma corrida de 42 quilômetros. Se distraindo nos últimos 50 metros, a linha de chegada está ali. E está chegando. E está perto. Ei, não se distrai. Nesses últimos dias o Senhor vai manifestar o seu poder como nunca. Nesses últimos dias o Senhor vai manifestar milagres extraordinários como nunca. E o meu maior alvo é a qualquer momento vê-lo de braços abertos para mim, dizendo: vinde bendito de meu Pai. Venha bendito de meu Pai, entre para o gozo do teu Senhor. Ei, esse deve ser o alvo da tua vida. Ouvir ele dizer: venha bendito de meu Pai. Venha bendita de meu Pai. E nesse momento você não precisa ter medo não. Eu vou agora para o juízo final. Vai ter um telão mostrando os meus pecados. Vai não. Quem está salvo nem vai para o juízo final. Vai para o tribunal de Cristo. É um outro lugar onde a gente vai receber recompensa pelo que a gente fez. Pela fidelidade ao chamado. Que não é o que a gente fez que garante a salvação, é o que Jesus fez. Quando eu aceito o que Jesus fez, eu sou lavado pelo sangue dele. Sou purificado. Quando eu chegar e ele disser: vinde bendito de meu Pai, ele não vai ver meu pecado não. Ele vai ver a minha santidade. Ele vai ver a santidade de Cristo em mim. Ele vai ver a santidade de Cristo em você. Mas eu não sou perfeito. Mas Cristo é perfeito e ele te revestiu. Ele vai dizer: vem. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Romanos 5,17 vai dizer: se por um só. Coloca aí, eu esqueci o começo, eu vou errar. Romanos 5,17. Se pela transgressão ou pela ofensa de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Foi pela ofensa de um, Adão, que reinou a morte. Mas muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só também. Ei, Deus não vai perder para o diabo não. Por causa de um só eu já nasci pecador, o que é que eu fiz? Para nascer pecador eu já nasci. Mas o que é que tu fez para herdar a salvação? Quem fez foi Jesus, eu só recebi. Vamos ficar de pé? Aleluia. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não fez de Jesus o Senhor da sua vida? A porta da salvação está aberta para você. Abre-se a oportunidade de Jesus entrar e transformar a tua vida. E você sair de espectador e vir participar dessa grande obra. O que é que eu tenho que fazer? Parar de ser espectador. Levantar a tua mão. Vir aqui, a gente vai te conduzir em oração e te ajudar nesses passos.
Você não vai ser lançado na obra. Você vai ser ajudado. Você vai ser ensinado. Quem é você? Levanta a tua mão. A gente vai orar por você, vai te conduzir nesse momento. Meu irmão, não fica sem Jesus. Eu já tenho Jesus no meu coração. Já estou aprendendo. Meu irmão, é necessário uma decisão. É necessário uma decisão. Publicamente decidir por Jesus. Publicamente declarar Jesus como o Senhor da sua vida. Se rendendo a Ele. Você não está apto para ser salvo com os próprios méritos. Eu sou bonzinho, eu faço isso, eu ajudo os outros. Não é suficiente. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Quando eu digo é um caminho, então existem outros. Mas quando eu digo é o caminho, só existe um. Quem é você? Tem alguém aqui com algum sintoma de enfermidade no seu corpo para a gente orar por você também? A Bíblia diz: e porão a mão sobre os enfermos, eles ficarão curados. Vem aqui à frente, irmã. Vem aqui à frente. Quem tiver com algum sintoma no seu corpo, vem aqui à frente. Jesus disse: porão a mão e eles ficarão curados. Em meu nome. Então é no nome dele. É no nome dele. Quando eu ajo no nome dele, é como se fosse ele agindo. Quando eu me movo no nome dele, é como se fosse ele mesmo fazendo. Esse é um lugar de cura. Mas onde você estiver é lugar de cura também. Teu trabalho é lugar de cura também. Tua casa é lugar de cura também. Aleluia. Aleluia. Se você não está precisando de cura, adore ao Senhor junto com a gente. Ore também nesse momento, enquanto o Senhor se move. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti.
Meu irmão, nós cremos em um Deus o sobrenatural. O teu Deus é um Deus o sobrenatural. Deus o sobrenatural. Ei, não te conforma com uma vida natural. Você é um ser espiritual. É filho de um Deus que é o único Deus, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que é o teu Pai que veio habitar dentro de você. Ei, usa a autoridade que Ele te deu para transformar circunstâncias. Usa o poder que há no nome de Jesus para gerar o milagre que você está crendo, o milagre que você está esperando. O nome de Jesus é suficiente. O nome dele é suficiente sobre a tua vida. Ei, se mova com essa consciência, com o entendimento dessa autoridade que Ele nos deu. E eu creio em uma igreja forte. Eu creio em igreja ativa. Eu creio em pessoas que se movem no poder. Eu creio em pessoas que manifestam o poder de Deus por onde passam, que manifestam o caráter de Deus, a presença de Deus. Onde você chegar, a presença de Deus vai chegar. E não se esqueça, nós estamos fazendo uma grande obra e Deus conta com você. Diga: Senhor, eis-me aqui para participar desta grande obra que o Senhor está fazendo. Eu creio no poder que há no nome de Jesus. E nessa autoridade eu declaro salvação, cura, transformação em todos os lugares. E eu declaro: o Janga é do Senhor, Paulista é do Senhor, e o nome do Senhor Jesus será conhecido em todos os lugares. E eu estou pronto para participar desta grande obra. Em nome de Jesus, conte comigo. Amém. Aleluia, aleluia. Seja abençoado na prática da palavra, em nome de Jesus.